Você já parou para pensar em como suas palavras podem moldar sua vida? Às vezes, as palavras que falamos podem construir ou destruir, transformar ou estagnar. E se eu te dissesse que o segredo para uma vida mais leve e sábia está justamente na arte de falar menos e pensar mais? Hoje, vamos explorar como o estoicismo pode nos ensinar a medir nossas palavras, promovendo uma comunicação mais eficaz, consciente e, principalmente, mais alinhada com nossos verdadeiros valores. Imagine como sua vida poderia ser diferente se você soubesse exatamente o que dizer, quando dizer e, principalmente, o que escolher não dizer. Fica comigo até o final desse vídeo para entender como aplicar esses ensinamentos e alcançar um novo nível de autocontrole e sabedoria. O estoicismo, uma filosofia que tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo moderno, é baseado em princípios de disciplina mental, controle emocional e reflexão profunda. Para os estoicos, a vida é imprevisível, mas a forma como reagimos a ela está em nosso controle. Isso inclui, claro, como escolhemos usar nossas palavras. Ao invés de reagir impulsivamente, os estoicos nos ensinam a dar um passo atrás, refletir e então agir de maneira mais ponderada. Quando se trata de comunicação, essa filosofia nos convida a questionar a necessidade de falar o tempo todo e a refletir sobre o impacto que nossas palavras podem ter nos outros e em nós mesmos. Ao aprender a dominar a arte de falar menos, desenvolvemos um poder silencioso que nos coloca em sintonia com nossa verdadeira natureza. Um dos principais ensinamentos dos estoicos é que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma ferramenta poderosa para a autocompreensão e o desenvolvimento do autocontrole. Quando falamos menos, temos mais espaço para escutar e refletir. Em conversas, muitas vezes estamos tão focados em responder que não conseguimos realmente ouvir o que o outro está dizendo. O silêncio nos permite assimilar melhor as informações, escolher com mais cuidado nossas respostas e evitar falas impulsivas que podem ser mal interpretadas ou desnecessárias. O filósofo Epicteto dizia: "Nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos." Ao adotar essa perspectiva, conseguimos construir relações mais profundas e eficientes, baseadas na escuta ativa e no entendimento genuíno. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que o valor das palavras está na sabedoria com que são escolhidas e na ponderação do momento certo para usá-las. Ele acreditava que, antes de falar, devemos perguntar a nós mesmos se o que vamos dizer é útil, verdadeiro e necessário. Se uma palavra não se encaixar nesses critérios, talvez seja melhor guardá-la. Para Sêneca, não se trata de se calar, mas de praticar a autocontrole. A palavra tem poder, mas o silêncio também. Ele nos ensina a medir o impacto de nossas palavras e a ser conscientes do que estamos comunicando, com a intenção de contribuir positivamente para o ambiente ao nosso redor. O estoicismo também nos ensina a medir nossas palavras em relação às nossas ações. Muitas vezes podemos nos encontrar falando sobre nossas intenções, nossos planos ou nossas ideias, mas as ações falam mais alto do que as palavras. De acordo com Marco Aurélio, outro grande nome do estoicismo, a verdadeira grandeza reside na capacidade de agir de acordo com nossas virtudes, sem a necessidade de anúncios ou justificativas. Falar menos e agir mais é um princípio vital para quem busca uma vida equilibrada e autêntica. As palavras devem ser complementos das nossas ações, não substitutos delas. Quando conseguimos alinhar nossos discursos com nossos feitos, conquistamos uma confiança sólida, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Adotar o princípio de falar menos e pensar mais não significa se tornar uma pessoa fechada ou ausente em conversas. Pelo contrário, significa ser mais intencional, mais consciente e mais sábio ao escolher o momento e a forma de se expressar. Significa, principalmente, que temos a capacidade de fazer nossa voz ser ouvida com mais força quando realmente precisamos, sem sobrecarregar os outros com palavras vazias ou impulsivas. Ao aplicar os ensinamentos do estoicismo em nossa comunicação diária, podemos criar uma vida mais equilibrada, focada no que realmente importa,
e construir relações mais profundas e genuínas. Então, da próxima vez que se sentir tentado a falar sem pensar, lembre-se: a verdadeira sabedoria está na arte de medir suas palavras. A nossa capacidade de nos comunicarmos, seja de forma verbal ou não verbal, determina grande parte de nossas interações e, consequentemente, nossos resultados na vida pessoal e profissional. Quantas vezes você já falou algo e logo se arrependeu? Se você é como a maioria de nós, provavelmente já passou por essa experiência algumas vezes. Isso acontece porque muitas vezes não conseguimos controlar o impulso de falar no momento em que estamos emocionados, frustrados ou até mesmo entediados. Mas o que aconteceria se, ao invés de reagir impulsivamente, fizéssemos uma pausa e refletíssemos sobre o impacto de nossas palavras? É aí que entra a prática dos filósofos estoicos. Hoje, vamos explorar um princípio fundamental do estoicismo: o controle das palavras. O que os grandes filósofos estoicos nos ensinaram sobre o poder de medir o que dizemos? Como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida moderna, especialmente em tempos de tanta comunicação instantânea e muitas vezes impensada? A ideia central deste vídeo é simples: falar menos, pensar mais. Mas como fazer isso de maneira prática e eficaz? No seu dia a dia, é exatamente isso que vamos abordar. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, ainda é extremamente relevante nos dias de hoje, especialmente quando se trata de controlar as emoções e, por consequência, as palavras que saem da nossa boca. O que os estoicos nos ensinaram é que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, temos total controle sobre nossas reações e o que escolhemos dizer. E é essa lição que, se aplicada corretamente, pode transformar nossas vidas de maneiras profundas, ajudando-nos a construir relações mais saudáveis, aumentar nossa autoestima e alcançar maior sucesso em nossas interações. Quantas vezes, após uma conversa difícil, você se pegou pensando: eu não deveria ter dito isso, ou, se eu tivesse parado para pensar, teria dito algo diferente? Esse é o reflexo de uma falha no controle das palavras. Todos nós já passamos por isso. E não é apenas sobre ser cuidadoso com o que falamos. O controle das palavras também está diretamente relacionado ao controle das nossas emoções. Quando falamos sem pensar, estamos sendo guiados por impulsos emocionais. E é exatamente isso que o estoicismo nos ensina a evitar: agir impulsivamente e ser governado por emoções sem refletir. Vamos começar entendendo o problema. O grande desafio que muitos de nós enfrentamos é a impulsividade. Estamos em uma era onde tudo é instantâneo: as mensagens, as respostas, as reações. A comunicação se tornou mais rápida e muitas vezes mais impessoal. No entanto, essa velocidade, ao invés de nos ajudar, muitas vezes nos prejudica. Quando estamos em uma conversa e algo nos irrita ou frustra, a tendência natural é responder de imediato, sem parar para pensar. E esse comportamento, tão comum, pode ser a causa de muitos dos nossos problemas de comunicação. A impulsividade ao falar não apenas prejudica a nossa comunicação, mas também afeta as relações. No ambiente de trabalho, por exemplo, quantas vezes um comentário impensado pode causar um atrito com colegas ou até prejudicar uma oportunidade de promoção? Ou em uma conversa com um amigo ou parceiro, onde, ao reagir impulsivamente, podemos machucar sentimentos ou até afastar pessoas que são importantes para nós. A falta de controle sobre as palavras não se limita a palavras ditas em um momento de raiva. Também envolve as palavras ditas sem reflexão, como comentários irrelevantes ou até fofocas, que podem criar mal-entendidos e desconfianças. E o que isso tem a ver com o estoicismo? Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor o que os filósofos estoicos pensavam sobre o controle das palavras. O estoicismo é uma filosofia que tem como base a ideia de que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar a nossa reação a esses acontecimentos. Os estoicos defendiam que as emoções não deveriam governar nossas ações, e isso inclui, claro, o que dizemos. De acordo com Epicteto,
um dos principais filósofos estoicos, não são as coisas em si que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Isso nos ensina que, se conseguimos controlar o modo como reagimos internamente aos eventos, podemos controlar também a nossa comunicação externa. Sêneca, outro grande pensador estoico, tinha uma visão bastante pragmática sobre as palavras. Para ele, as palavras são uma das maiores ferramentas que o ser humano possui, mas também podem ser uma das fontes mais perigosas de destruição. Em sua obra, Sobre a Brevidade da Vida, ele escreve: as palavras devem ser mais raras do que os atos, e quando falamos deve ser por uma razão. Ou seja, falar sem motivo é uma maneira de desperdiçar energia e tempo. O silêncio para os estoicos muitas vezes era visto como uma escolha sábia. Isso nos leva a refletir sobre como, em muitas situações, podemos simplesmente optar pelo silêncio ao invés de falar impulsivamente. Mas como isso se aplica à nossa vida diária, especialmente para você que talvez seja um jovem adulto, estudante universitário ou profissional iniciante. A boa notícia é que você pode começar a aplicar os princípios estoicos em qualquer momento do seu dia a dia. O segredo está em fazer uma pausa antes de falar, especialmente quando se sentir emocionalmente envolvido. Em momentos de estresse, raiva ou frustração, a pausa é sua aliada. Quando você sente que algo está prestes a ser dito sem reflexão, tome alguns segundos para respirar fundo e pensar nas possíveis consequências de suas palavras. Pergunte-se: o que estou prestes a dizer vai melhorar a situação ou só vai torná-la pior? Essa prática de refletir antes de falar é um dos maiores legados dos filósofos estoicos. Agora, para tornar esse conceito mais prático, vamos falar sobre como você pode aplicar isso no seu cotidiano. Em primeiro lugar, adote a regra dos 5 segundos. Sempre que uma conversa começar a esquentar, ou você sentir que suas emoções estão tomando conta, faça uma pausa de 5 segundos. Isso pode parecer pouco, mas essa pequena pausa é suficiente para evitar que você se deixe levar pela impulsividade e comece a falar sem pensar. Não se trata apenas de falar menos, mas de falar com mais sabedoria. Outra técnica prática que os estoicos utilizavam e que você pode começar a aplicar imediatamente é o poder do silêncio. O silêncio não é uma forma de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de autodomínio. Quando alguém lhe provocar ou tentar envolver você em uma discussão improdutiva, aprender a se calar pode ser muito mais eficaz do que tentar reagir. Pense sobre isso. Quantas vezes em uma discussão o silêncio trouxe mais poder e mais controle da situação do que uma resposta impulsiva? A terceira técnica importante que os estoicos nos ensinam é questionar nossas palavras antes de falarmos. Quando uma situação começar a esquentar, pergunte a si mesmo: o que eu estou prestes a dizer vai realmente ajudar a resolver o problema? Ou estou apenas reagindo de forma emocional? Perguntar a si mesmo se a resposta é útil, necessária e construtiva vai ajudá-lo a ser mais consciente das palavras que escolhe usar. Agora, vamos falar sobre como esse controle das palavras pode transformar a sua vida. Ao aplicar essas técnicas do estoicismo, você começa a se conhecer melhor. O autocontrole, especialmente quando se trata da comunicação, é um reflexo do autoconhecimento. Quando você escolhe suas palavras com sabedoria, você está, na verdade, sendo mais atento aos seus próprios sentimentos e necessidades. Esse processo de reflexão constante sobre o que falamos nos ajuda a entender melhor nossos próprios pensamentos e motivações. Além disso, o controle das palavras não só melhora o autoconhecimento, mas também fortalece suas relações interpessoais. Seja no trabalho, em casa ou entre amigos, as palavras têm um impacto profundo. Aprender a ser mais assertivo, mais calmo e mais consciente das palavras que você usa melhora a qualidade das suas interações. Em vez de ser reativo, você se torna alguém mais respeitoso, mais compreensivo e mais eficaz na comunicação. Por fim,
Quero que você pense sobre o que mudaria em sua vida se começasse a aplicar essas lições estoicas na sua comunicação. Como as suas relações profissionais poderiam melhorar se você fosse mais ponderado antes de falar? Como isso impactaria suas amizades e relacionamentos familiares? Ao controlar o que dizemos, estamos não só nos ajudando a nós mesmos, mas também criando um ambiente mais saudável ao nosso redor. No final, o estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, sempre podemos controlar a maneira como reagimos. E controlar nossas palavras é um dos maiores poderes que temos. Você tem a capacidade de transformar sua comunicação e, consequentemente, sua vida, começando hoje mesmo, com uma simples pausa antes de falar.